Olá, pessoa! Dizem por aí que quem faz o que gosta nunca precisa trabalhar. Bom, pode ser até que aconteça alguma coisa nesse sentido. A gente até está se lembrando aqui de uma apresentação que o Tony Bennett fez no Brasil quando perguntaram para ele assim: Tony, quando é que você vai aposentar? Ele falou assim: cara, como é que eu vou me aposentar se eu nunca trabalhei? Bom, a diferença que existe entre você fazer o que gosta e trabalhar naquilo que gosta, daquela pessoa que simplesmente faz alguma coisa por fazer, é você ter mais prazer na entrega de determinado produto ou de determinado serviço. Mas isso não significa dizer que você, em algum momento da vida, não vá botar a cabeça no travesseiro cheia de preocupação, que você não se preocupe realmente com o que vai acontecer com a tua empresa ou até com a tua vida, dependendo do trabalho que você faz, em decorrência de alguma coisa que possa acontecer ali que não está bem do jeito que você gosta. Mas, quando você faz o que gosta, as segundas-feiras são bem mais interessantes e, com certeza, a tua semana é mais interessante. Recapitulando, quem faz o que gosta precisa trabalhar sim. E a única diferença que quem faz o que gosta de quem não faz o que gosta é simplesmente o prazer e aquela coisa que você sempre vê que tem uma motivação para você continuar fazendo o que faz. Pense nisso e vamos nessa. O programa Sem Roteiro está começando agora. E o nosso convidado de hoje, dentro do Sem Roteiro, do jeito que você precisa ouvir e ver, é o meu amigo Marcos Lorente. Marcos Lorente, beleza? Estamos aqui no Sem Roteiro. Seja muito bem-vindo. Fala, Carlão. Boa noite. Como que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite Beleza. a todos os amigos que estão assistindo aí. Um prazer. Muito obrigado aí por você, por fazer parte, né, dessa nova conquista sua aí. E tô sempre à disposição para ajudar quem precisa dentro das minhas condições. É muito legal. Marco, a gente sempre classifica os nossos convidados aqui como empresários, empreendedores e todos esses títulos bacanas que tem por aí. Como é que você se classifica? Comerciante. Comerciante. Sempre. Se você for no cartório, desde sempre eu achei que eu tenho cara de vendedor. Eu sou um eterno comerciante. Tudo a gente faz negócio. Isso é muito legal. É. E até interessante para você aí que está acompanhando o nosso programa, a gente fez questão de trazer o Marcos aqui, porque o Marcos é praticamente aquele empreendedor que deixa o negócio capilarizar em vários segmentos e aqui, como também acaba sendo uma universidade dentro do rádio e aquela do rádio dentro do podcast e uma universidade para você aí também, a gente falou assim, vamos convidar o Marco, porque sempre tem uma história interessante dentro daquilo que ele faz. Marco, como é que começou todo esse tiro de comerciante seu? Você lembra? Carlão, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar desde criança, né? Desde com 14 anos eu fui entregador de jornal, fui vendedor de gás. Morei sozinho na cidade de Piracicaba, eu tinha acho que 15 anos. Eu passei num concurso público e o que eu me lembro, assim, eram acho que 2.000 pessoas prestando concurso. Tinham várias vagas abertas, assim, em várias CETESB, né? E tinha 12 vagas só. E eu passei em 12º. Ou seja, os 11 primeiros puderam escolher onde cada um fosse chegando. Tinha São Paulo, Jundiaí, Americana, Limeira e tal. E sobrou Piracicaba para mim. Então eu acabei encarando isso, mas assim, foi um desafio bem interessante. Mas ele foi trabalhar de office boy, acabou não dando certo, né? Trabalhei 1 ano só, fiquei longe da minha mãe, né? Da família, porque você acaba... É uma experiência única, né? Que foi assim, praticamente o primeiro emprego real mesmo, né? Aí depois eu fazia o técnico em segurança.
Desculpa, técnico em administração no Rosa, não sei, acho que você... Nossa, Rosa, Rosa, passei por lá professores também, Rosa, fiz exatamente. marketing lá. E aí eu fui trabalhar na Sayer lá, aqui em Cajamar. Trabalhei na área de... No início era na ADC, no Grêmio ali, né? Então eu ficava tirando xerox pro pessoal dos departamentos. E eu acho que foi aí, agora, verdade, pensando assim, acho que foi aí que eu descobri o lado do comércio, que tinha um rapaz que trabalhava comigo no escritório lá. Então a gente atendia vários departamentos. Então vinha contabilidade, vinha financeiro, vinha... Todo mundo precisava tirar cópia, né? Antigamente era máquina de xerox e não tinha, era muito caro. Então as empresas centralizavam tudo num Grêmio ali. E a gente controlava também a parte da recreação, que a empresa lá, ela tinha uma chácara, que era como se fosse o ADC mesmo, né? Uhum. Então, e o Grêmio lá, a gente arrecadava dinheiro de venda de coisas pequenas ali. E eu lembro que, assim, tinha uma sala bem grande, que as pessoas chegavam pela manhã, tomavam um café da manhã, a empresa dava o café da manhã, eles iam ler jornal. E a gente controlava a parte de venda de coxinha. Então, tinha lá o refeitório da empresa, mas quem quisesse comer algo um pouco a mais, tinha que ir, né? Então, e eu via que o cara do jornal, ele levava o jornal lá. Então, todo dia, levava o jornal de manhã, os caras liam ali o jornal, passava o dia tranquilo. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer a chácara lá do Grêmio, da empresa. E eu vi que tava uma bagunça lá, mato, ninguém cuidava. E aí o meu chefe na época falou assim, se eu quisesse cuidar, eu poderia cuidar. Em contrapartida, ele me deixava ir embora de carro. Eu amo, Olha né? isso. Minha paixão é dirigir, né? Uhum. E aí eu comecei a montar uma equipe para limpar lá a chácara, para a gente arrumar piscina, o campo e tal. E um belo dia eu peguei a perua Kombi da empresa e eu fui na banca de jornal, onde o cara trazia o jornal, porque eu acho que precisava trazer alguns livros, alguma coisa ali que ele deixava lá. E eu vi que o cara parecia uma lojinha. O cara tinha tudo que você pensava, tinha variedades assim absurdas, né? E eu bati o olho e eu falei pro cara assim, falei, por que você não vende isso aqui lá Por que no você só Grêmio? vende jornal? É mais ou menos isso. Falei, só que assim, ele não levava isso lá para dentro do Grêmio, da empresa. Tinha acho que 800 funcionários lá, né, que passavam pelo Grêmio diariamente. Então os caras jogavam bilhar, tênis de mesa, então era um movimento. E aí eu peguei e conversei com o meu chefe na época, e ele deixou o cara levar as variedades lá para dentro do negócio. E ele dava uma comissão de tudo que vendia pro Grêmio. Então eu sei que em 3 meses eu tripliquei o faturamento do Grêmio, que a gente recebia a comissão lá das coisas lá, Uhum. de tudo que vendia. E aí a primeira oportunidade que tive de um crescimento na empresa, eles me chamaram. Em 3 meses eu saí de office boy, depois dali dentro da empresa, e fui trabalhar como auxiliar de crédito e cobrança nessa empresa. E o auxiliar de crédito e cobrança, você tem que ser bom na live, porque você tem que cobrar. Uhum. E a empresa na época tinha, acho que 6 ou 8 filiais, e eu falava com as filiais e também fazia cobrança. Ou seja, cobrava sem ofender. Sim, mais ou menos assim. E fazia cobrança. Então, e eu tinha que fazer negócios, né? Eu tinha que negociar a dívida para os credores pagarem a empresa. E por incrível que pareça, eu conseguia. Tinha um outro cara na minha frente, chamava Fernando, eu lembro do nome dele até hoje. E eu via que ele também fazia cobrança. E eu fui pegando o jeito dele e fui melhorando a maneira que ele fazia a cobrança. E eu me destaquei fazendo cobranças, porque tinha uns juros que cobravam na época, e eu cobrava o dobro de juros, e a galera mandava mesmo, pagavam, mandavam os cheques via correio, chegava lá. E eu só não fiquei na empresa ali, porque na época a minha família já tinha começado a mexer com ônibus, né? Uhum. Então aí eu tive uma oportunidade de trabalhar junto lá na empresa. Então, Exato. mas assim, eu acho que ali eu já tive esse lado do comércio mesmo. Começou essa parte aí inclusive, eu li um livro agora recentemente de Napoleão Hill. Bom. Quem enriquece, convence. Ou quem convence, enriquece. Uma coisa assim.
É bem legal, é bem diferente. E começou aí, cara. E aí depois na empresa, que na verdade a mãe de todas as minhas outras empresas aqui é a Itinerol, né? E eu comecei lá exato. como ajudante. É isso Geral. que é interessante, que voltando um pouquinho aqui na história, a hora que você fala desse companheiro seu lá que trabalhava dentro do mesmo departamento e você começou a fazer a modelagem a partir dele, a gente vê que isso existe aqui dentro do mundo dos negócios que chama o benchmarking, quer dizer, eu vou ver o que o outro está fazendo de legal e vou aprimorar essa outra coisa legal. Aí você viu uma outra oportunidade que era ali trabalhar dentro da empresa da família e cabe lembrar que também, né, que não começou de cima. Eu lembro aí um pouco da sua história também aí, né, Marcos, que a gente já é amigo faz tempo, mas você começou na oficina mecânica. Tinha, não foi só na oficina mecânica, não. Foi, na verdade, de uma forma geral, eu lavava ônibus, eu limpava ônibus por dentro, fui cobrador de ônibus na empresa. Era uma coisa maluca, né? Depois eu aprendi aí na fase, aí acabei tirando habilitação, aí fui ser motorista da empresa. E apesar, né, que muitos aqui não sabem, a grande maioria não sabe, a empresa começou com o meu pai e mais um tio. Depois entrou um outro tio na sociedade e eu sempre fiquei como funcionário. Meu pai sempre me tratou como funcionário, nunca me deu privilégios, né? E com o tempo, você vai trabalhando, você vai se aperfeiçoando. Então, eu passei por todos os departamentos da empresa, né? A empresa era muito pequena, tinha 5, 6 ônibus, era uma coisa impressionante. Mas, assim, eu passei por muitas dificuldades, mas eu fui vendo o mundo dos negócios, né? Então, você vai vendo onde você quer, você vai olhando. Igual eu falei para você do Fernando, eu via aonde é que ele estava pecando, mas eu não podia chamar a atenção dele, que quem era eu? Estava chegando ali, né? Uhum. Eu via o que ele fazia de errado e eu queria fazer Certo. diferente, o certo. Ou diferente. Até diferente. Exatamente. Então, assim, tem outras histórias com relação a outros negócios que eu tenho do centro automotivo, o porquê que eu tive e qual que é a linha de trabalho que eu tenho com ele hoje. Isso, vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Ah, cabe lembrar também, né, Marcos? Que hora que você acordava quando você trabalhava na empresa de ônibus? Que horas que eu dormia, era mais fácil, né? Entendeu? Eu me lembro que assim, era 3h30 da manhã. Eu acordava às 3h30, saía de casa 15 para as 4 da manhã e saía fazer linha, saía fiscalizar, dirigia para São Paulo. Eu fiquei durante 4 anos sendo motorista indo para São Paulo, mas antes disso tinha sido cobrador de ônibus e era uma dificuldade, rapaz, porque tinha começado bem pequenininho lá, às vezes ia 6 passageiros no ônibus e eu perdia a conta. Como assim? Como você conseguia? Eu não conseguia, o medo do meu pai. Meu pai sempre foi militar, muito exigente, né? E o meu tio, o Joab, ele era motorista, era sócio. E a gente chegava na volta à noite, era bem engraçado, porque a gente terminava a linha lá na cidade de Campo Limpo. Então a garagem da empresa era em Várzea e tinha que entregar redondo, assim, não podia faltar um centavo. E isso eu arrasto para as minhas empresas. Isso. Então, às vezes até um problema mesmo aí de um passado, né? Do gatilho, né? E eu lembro que às vezes Carlão, dava errado, cara. Dava errado. 6 passageiros a gente conseguia errar. 5, 10 errava. Era maluco. E aí eu tinha vergonha, mesmo eu cobrando, né? Durante a viagem eu passava cobrando, mas depois eu tinha que passar contando quantos passageiros estavam dentro do ônibus. E aí eu contava, não podia marcar, não podia nada, ficava na mente. Aí eu voltava, mas será que é 10? Será que é 8? Nossa. Aí a gente parava e fazia a conta. Cara, era muito sofrimento. E aí, assim, a maioria dos dias dava errado a conta. Mas por que não podia marcar? Não é que podia marcar, não podia faltar dinheiro. Uhum. É claro. Filho, militar sim, não tem essa, entendeu? Sim, mas você não tinha um caderninho ali, um apontamento? Tinha, mas cara, assim, a vergonha de você estar ali e você ficar contando, é uma coisa assim que era muito maluco, né? Mas foi muito legal também. Tudo isso serviu de experiência. Porque através desse ônibus que a gente começou com chegamos até 11. Então aí eu deixei de ser o cobrador, deixei de ser o motorista, aí eu fui ser o escalante, aí fui fiscalizar, e aí eu passei pelo departamento de tráfego, a área comercial, ali o escritório. E aí eu fui me encaixando dentro da empresa e eu me apaixonei pelo setor administrativo, o comércio, a área de querer vender, né? Vendas.
E quando eu tive uma oportunidade numa briga de sociedade lá que tiveram, e um dos sócios saiu. E aí eu tive a oportunidade de comprar uma parte. E apesar de eu não ser apaixonado pelo número 7, mas o número 7 ele me persegue a vida toda com isso. Eu acho isso bem legal também. Eu gosto muito desse mundo maluco, né? Das estrelinhas aí do universo, né? E aí eu tive a oportunidade de comprar 7% da empresa. Eu nem tinha dinheiro na época. Eu tinha uma picapinha Corsa e o restante do dinheiro eu acho que eu emprestei do banco e paguei na compra, na divisão da sociedade lá para pagar o sócio, e a minha irmã comprou 8%. E aí o meu pai ficou com 53%, um outro tio meu ficou com 35% e continuamos trabalhando. E aí você já sabe, né? Trabalhar em sociedade com família é a mesma coisa num casamento. Estraga o almoço do domingo? Não tenha dúvida. Não só estraga o almoço do domingo, como você acaba perdendo a amizade. Porque assim, é escolha, né? Você tem que escolher. Então, exato. Assim, na época eu sabia o que eu queria. Hoje eu já sei o que eu não quero. Mas na época eu sabia o que eu queria. Eu buscava um sonho de ter o meu espaço. E eu tinha 20 e poucos anos, então assim, molecão, a saúde sempre em dia, não dormia. Eu saía de casa 15 para as 4 da manhã, chegava em casa às 11 horas da noite. Então, até no início do programa aqui, você falou que quando você faz o que gosta, não precisa trabalhar, né? Então, assim, eu de fato, hoje eu me divirto. Mas eu trabalho. Exatamente. Bastante. E trabalhei muito mais. Né? Hoje eu trabalho mais com a mente, mas antigamente eu trabalhei com o físico, né? Era ajudante de borracharia. Então, você imagina, não tinha barracão para se trabalhar, não tinha valeta. E hoje, se você pegar a empresa que eu tenho lá, os funcionários estão no céu, paraíso. E ainda por cima tem uma outra coisa bem interessante, que foi feita uma pesquisa na região aqui, e eu sou o comerciante que eu melhor remunero os meus funcionários, em todos. Que legal isso. E ainda por cima, além de ter um salário bacana dentro do mercado aí, eu ainda comissiono alguns funcionários da área administrativa, fora o PLR, que pelo sindicato você tem que pagar isso para os funcionários, mas eu sempre procuro dar algo a mais, que você tem que incentivar a sua equipe, né? Não tem jeito. Eu sozinho, eu te falei outro dia aí, eu sei, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se quer ir longe, você monta uma equipe que você vai longe. Então, o meu projeto é esse, é empreender, é gerar emprego, renda, pagar imposto, né? Não gosto muito de pagar, mas é uma coisa que a gente é obrigado a pagar, senão o fisco vem lá e tira tudo o que você construiu. E eu sou apaixonado pela minha vida. Minha vida profissional era o sonho, mas eu abri mão, né, Carlão? Eu tive que abrir mão de várias outras coisas. Essa questão que a gente fala sempre, né, Marcos? A partir do momento em que você escolhe um caminho, tem várias renúncias. Depois de um certo tempo que você vê os resultados, tem alguma renúncia que você fez lá atrás que falou, será que eu acho que eu podia ter encaixado isso junto aqui e não ter perdido nada? Tem isso ainda? Tem. Tem uma coisa que eu sou muito cobrado, uma presença maior dentro da minha casa, da minha família. Eu abri mão da minha família. E abri mão, eu vou te falar uma coisa, eu tô com 45 anos e eu desafio qualquer ser humano aqui a ver uma foto minha com mais de 3 dias viajando. Nunca tirei férias na minha vida, nunca. Mas são escolhas. Eu preferi abrir mão em busca de um sonho profissional. Tem um preço isso, né? Inclusive da minha família. Meus filhos estão grandes, adolescentes já. Eu sei que eles sentiram a minha falta na época, mas na minha cabeça, eu acho que assim, cara, eu fico até meio que emocionado de falar, porque a cobrança de uma forma geral, assim, você não tem tempo para sua família e tal, mas eu sempre olhei para a família em buscar dar o melhor, um conforto melhor. Eu nunca pensei o lado do carinho,
de você estar junto ali, de estar brincando e tal. Eu sei que isso foi uma falha minha. E às vezes, né, Marcos, é até uma questão de responsabilidade também, né? A gente Muito. sabe, fala assim, viu, não dá, esse final de semana eu vou ter que trabalhar, esse final de semana eu estou num evento, etc e tal. Mas se você não fizer aquilo também, como que você vai dar qualidade de vida para tua família? Pois é. E aí? Esse é o dilema. Eu sempre pensei nisso. E assim, e quem trabalha com transporte, não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Não tem nada, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. E foi isso que eu escolhi, é isso que eu queria para mim. E por trás de tudo isso, era você em busca de uma situação financeira melhor, né? Essa coisa maluca que tem. E que em partes, às vezes você olha hoje, eu tenho uma vida confortável, não sou um cara rico, as pessoas acham que eu tenho dinheiro, eu tenho muita dor de cabeça, mas eu proporcionei uma vida boa para os meus filhos, coisa que eu não conseguia eu ter, né? Eu, na minha época de infância, meu pai era militar, salário de militar no Brasil, você sabe que é complicado. Então a gente tinha o básico do básico. Nunca passei fome, nunca nada, mas eu não tinha um excesso de coisas do que eu tenho hoje, por exemplo, que eu posso dar uma condição de vida melhor para meus filhos. E hoje eu tenho uma outra cabeça, já estou pensando, né, em tentar resgatar um pouco isso do abandono da família no passado. Uhum. Pode ser que seja tarde, pode ser que não seja, a gente não sabe. Mas eu estou muito feliz pelo meu sucesso profissional, não tenho dúvida disso, Uhum. porque existem várias vertentes para você chegar onde você chegou. Então, você não pode enganar as pessoas. Você me conhece há muitos anos, sabe? A minha família é tradicional lá. Então, assim, a gente tem um nome a zelar. A única coisa que a gente deixa nesse mundo é um É o legado. nome. É o legado. Então, assim, é o seu caráter, a sua essência, né? E isso minha mãe sempre falou. E honrar, você ter o seu nome limpo. E eu passei por uns perrengues também financeiros por achar que eu era o dono do mundo. Eu arrebentei a empresa 2 vezes, financeiramente falando, querendo conquistar, achando que eu era o melhor do melhor do melhor de todos, achando que eu era o soberano, que eu tinha um ego, assim, era assim, o meu ego, Deus e depois para baixo. Era uma coisa impressionante, né? Então, assim, foi muito difícil eu lidar com isso, porque assim, quando você tem uma situação na mão que se chama poder, se você não tiver a cabeça no lugar, você se perde. E eu recebi o poder, menino, moleque, 26, 27 anos, 28. Então, assim, hoje em dia, eu falo pra você menino, porque você pega uns cavalos de 50 anos, e os caras moram com a mãe ainda. Não desmerecendo, mas assim, eu acho que tem, pelo menos na minha época, né? Com 25 anos, você tem que estar na rua, já tem que estar voando com família, para você seguir seu caminho. Hoje, tudo que eu tenho, tudo, se eu não tivesse uma esposa do lado, me acompanhando, eu não tenho dúvida. Ela, de uma certa maneira, ela nunca trabalhou direto todo dia comigo ali e tal, mas eu sabia que na hora de eu ir embora, tinha alguém em casa me esperando. Ali. Não tenha dúvida disso, entendeu? Então, eu tenho uma gratidão, assim, um respeito, uma admiração pela minha esposa ali, então, que eu sabia da base. Essa base, entendeu? E tudo tem que... E outra, Marcos, depois, com toda essa formação que a gente tem, com toda essa questão de caráter, de valores, a gente sabe que se não tiver o alicerce familiar, se você não tiver para onde voltar, a base fica... Se você não tiver uma base, tudo aquilo que você vai fazer fora dela fica mais difícil, né? Exatamente. E assim, você sozinho, você vira uma presa, né? Não tem jeito. É uma presa fácil, mais ou menos isso. Então, eu me casei com 23 anos, casei moleque também, menino... Mas é porque tinha que acontecer isso. Senão eu não teria o que eu tenho hoje. Eu tenho, em todas as minhas empresas, eu tenho 140 funcionários. É muito maluco, porque nesses 25 anos de comércio, de empresas que eu tenho orgulho, eu bato no peito assim e desafio qualquer ex-funcionário ou até funcionário atual. Eu, graças a Deus, eu nunca atrasei um dia de salário. Nunca. Já atrasei conta de fornecedor, já deixei de pagar imposto, já atrasei conta minha pessoal, já tive que vender carro, já tive que vender terreno para pagar a conta, mas eu não deixei de honrar meus compromissos. E isso, Carlão, para quem está assistindo a gente aqui, compromisso, honrar os compromissos. Se você pegou emprestado,
pague. Porque o seu sucesso está ali. Como que você vai pegar um negócio de um amigo seu emprestado, o dinheiro emprestado que eu falo, e você não vai pagar, você não vai honrar, e você vai fazer outros negócios, você não vai ser próspero. E não é nem questão de nada, é questão do universo mesmo. O universo, ele vai... né? É assim, o plantio é opcional, a colheita ela é obrigatória. Você plantou, vai ficar dando balão? Entendeu? E assim, eu já paguei muito caro por isso também, porque já fiquei devendo. Já fiquei devendo para fornecedores, já fiquei devendo para banco, e eu achava que, para mim, né, eu tive em 2009 para 2010, quando eu estava numa fase financeiramente boa, que eu tinha comprado a empresa sozinho, eu já tinha tirado os sócios e tudo mais, foi muito maluco e eu achava, né, não pedia opinião para ninguém, para minha advogada, para minha mulher, para ninguém, eu achei que eu era o cara. E eu fiz um negócio. Eu comprei uma empresa de bijuteria com 160 funcionários. 3 meses eu quebrei, arrebentei. E como que é essa coisa para você, o Marco, de muitas vezes o empreendedor, a gente sabe mesmo que se você não se arriscar, é aquele velho ditado, quem não arrisca não petisca. Mas muitas vezes esse ímpeto pode fazer mal para o empreendedor? Eu falo que assim, tem duas situações. Às vezes, sou um cara destemido. Uma coisa que eu tenho é fé. Minha fé é inabalável. Eu acho que assim, eu acredito muito em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e acredito em tudo que for entidade de luz, coisas que regem o mundo em forma da prosperidade. Até se uma estrelita vai piscando ali, que for para prosperidade, eu acredito. Que for, cara, entendeu? Eu parto desse princípio. E eu sou destemido, eu sei que existe o medo, claro, tem que ter um medo, mas eu tento controlar o medo nos meus negócios. Então eu saio de casa todas as manhãs, eu olho para o medo assim, pego ele, coloco numa caixinha, coloco ele dentro do meu bolso, eu sei que ele está aqui, mas eu quero controlar ele. Tem gente que deixa o medo tomar conta. A partir daí, você não sai da sua casa, você não vai dirigir seu carro, você não vai comprar, você não vai fazer, você não vai viver, porque o medo toma conta de você. Só que também é o seguinte, para cada tipo de negócio é uma oportunidade. E eu aproveito todas as oportunidades. É o cavalo arriado. O cavalo arriado está passando, eu vou pular. Lá na frente, se eu cair do cavalo, tentei. Mas o cavalo arriado passou. E se ele passar e eu não pular? Lá na frente... Podia ser que tivesse um sucesso. Sim, pois é. Então, assim, eu já pulei várias vezes e já caí do cavalo várias vezes. Mas isso é que faz parte, por isso que a diferença das pessoas. Então, assim, se eu tenho o que eu tenho hoje, é porque eu não tive medo. Acreditei em mim, primeiramente em mim. Não adianta eu acreditar no meu filho, no meu pai, na minha mãe, no meu amigo, em conversinha de gibi, que não adianta. Eu tenho que acreditar em mim, confiar em mim e a fé e bola para frente. Partindo desse princípio e honrar os compromissos. Eu sempre penso assim, porque eu tenho alguns amigos, inclusive amigos, né? Colegas, conhecidos, que às vezes a gente ajuda financeiramente, entendeu? E os caras não honram. Mas, beleza, minha vida continua a mesma. Aí eu olho a vida dos caras, Então. amigão, paga eu aí que a vida vai voltar a prosperar. Mais ou menos assim, entendeu? Mas não é que é maldição, que é praga, que é nada. É compromisso, responsabilidade, essência, entendeu? Eu parto desse princípio. Por quê? Porque quando eu quebrei a empresa, eu também não tenho vergonha. Eu tenho que ter o nome. Eu tive 52 cheques sem fundo e R$1 milhão protestado na praça. Os caras iam na porta da empresa lá quase que todo dia. Mas aí, o que eu fiz? Uma coisa, Carlão, que eu acho que isso é bem interessante para mim, no meu caso. Tem pessoas que morrem apegado a uma xícara, a um microfone, a um carro, a uma casa. Eu nunca fui apegado a nada. Nada. Eu sou apegado a pessoas. Eu acho que essa é a diferença. Eu gosto de pessoas. E eu vendi terreno, vendi ônibus, vendi carro. Quando eu passei por um momento financeiro difícil, ninguém chegou para mim e falou assim, olha, te arrumo dinheiro, você me paga quando você quer. Nada. Banco, você consegue crédito em banco com nome sujo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu morava numa casa boa, fui despejado. Eu me lembro até hoje, existe um processo nessa casa que é bem interessante. Eu passei uma humilhação, eu tinha operado do joelho
E eu recebi a notificação de despejo, que eu parei de pagar o aluguel da casa. Era um aluguel com intenção de compra. Uhum. E eu fui morar numa casinha com, acho que um cômodo. Ali no Santa Terezinha, na cidade ali. Uhum. 2 cômodos ali. Eu tinha caminhonete, tinha motocão, tudo, né? Eu era um cara bem... Posicionado, digamos assim. E eu gostava, né, de coisa boa. Sempre gostei de coisa boa. Uhum. E eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Perdi carro, perdi moto. Eu só não perdi minha mulher e a minha fé. O resto, entendeu? E ela ficou comigo. Uma casa que eu morava com piscina, com 3 quartos, com suíte, com tudo. Ela estava comigo. E a hora que eu perdi tudo, ela também continuou comigo. Então, essa é a diferença que a gente tem que reconhecer. Muitas vezes a gente não demonstra isso através de um carinho, alguma coisa, porque é pela criação. Cara, é muito maluco. A psicanálise, né, dentro da mente da gente, é muito maluco. Então, as pessoas falam, porque o cara não faz isso, faz aquilo. Não faz porque ele teve um problema no passado, ele arrasta, o inconsciente trabalha de uma maneira, mas o coração, a essência... é o que importa, né? E Aquela questão que você acabou de falar aí, a questão da base. Sim. Você sabe onde está a tua base, você sabe onde está o teu alicerce. Exato, é ali na família. Então, assim, essa essência que veio de baixo, é isso. Problema tem? Pra caramba, sou um cara perfeito? Nunca, e nem quero ser. Porque acho que o dia que for perfeito, o homem me puxa daqui. E eu não quero ir embora agora. Eu quero juntar, quero ter alguns anos ainda pra curtir nesse paraíso aqui. Eu penso que aqui é o paraíso e tem alguns que pensam que é o inferno. É você que decide o que você quer fazer da sua vida. Né? Uhum. Eu, muitas vezes, com a minha maluquice, eu fiz da minha vida um inferno. Hoje, eu estou no paraíso, não tenho dúvida disso, né? Uhum. Então, e ela veio morar comigo na casinha de 2 cômodos ali, mas assim, não perdi a minha essência e o meu caráter. Não dei balão em ninguém, não roubei nada de ninguém, não peguei dinheiro dos outros e não paguei. Muito pelo contrário, eu vendi tudo que eu tinha. Terreno, carro, casa, moto, bicicleta, periquito, papagaio, tudo, vendi tudo, Carlão. Eu fui andar de carro emprestado, não desmerecendo, mas na época era um Uninho, 2 portas, financiado no nome de um amigo meu, mas eu não perdi a minha fé, a minha base, e Deus me honrou. Assim, eu recomecei, do zero. E sabe quando foi isso? 2011, recente agora, 11 anos atrás. Uhum. E foi muito maluco, a minha história é muito doida, assim, cheia de aventuras, e eu vim, até que em 2015, mesmo nessa bagunça da minha vida, eu fiz um treinamento emocional que ali mudou da minha vida dali para frente. Eu me lembro até hoje, dia 20 de novembro de 2015, eu fiz um treinamento emocional numa comunidade. Não sei se eu posso falar o nome que posso. Não? Tá, pode ser, sem Chama problema. Reconexão Tríade. É isso, e até enquanto a gente estava colocando, conhecendo a sua história, eu falei, pô, tem também um lado espiritual. Porque muitas vezes, Marco, a gente começa a entrar muito nesse lado materialista e o pessoal fala assim, não, o cara só está pensando em dinheiro, o cara só está pensando em negócio, o cara só está pensando em capilaridade de negócio, etc e tal, network, mas existe sim também aquele lado espiritual, aquela hora que você chega lá na tua casa à noite, pega ou um evangelho, ou você simplesmente dá aquela baixada na sua energia para conseguir dormir, sempre tem também esse tipo de apoio, além daquele alicerce que a gente acabou de falar que é da família, não é? Sim, não tenha dúvida que a fé, se você não tiver fé, não acreditar em algo divino, você não vai a lugar nenhum, não tenha dúvida, né? Uhum. E apesar da minha raiz ser evangélica, né? Eu nasci no berço cristão, que vem de uma igreja tradicional, que Assembleia de Deus, que hoje está Assembleiano Sauro, né? Que naquela época era um negócio mais apertado. Então, na nossa época de adolescente, eu não podia jogar bola, que era pecado. Se eu passasse em frente à igreja de camiseta regata e bermuda, eu era excluído da igreja. Tanto é que eu fui. Se usasse cavanhaque também, levava umas duras. Não tenha dúvida. E assim, então a gente era criado num ritmo assim, numa vibe muito forte. E assim, para mim, eu fui ensinado que Deus era o cara mais vingativo do mundo. E eu vejo que não é nada disso. Deus é um ser de luz. Cara, é incrível, é incrível. Eu sou apaixonado por Jesus, assim, por Deus, sabe? Eu tenho uma fé. E no Reconexão Tríade, esse treinamento, é uma imersão que você faz de 3 dias. Eu falo pra você, Carlão, foi um negócio assim surreal. A minha vida mudou, a minha vida. Ali foi um divisor de águas da minha vida, nessa comunidade. Tudo que aconteceu de 2015 para trás serviu como história. As pessoas falam assim,
quando a gente ouve falar assim, o meu passado me condena. Não, meu passado não me condena mais. Ele serviu de base, de experiência, para eu ser uma nova criatura a partir de 2015. E assim eu fiz. Quando eu participei desse encontro comigo mesmo, né? Não é uma Dilma que engasga comigo mesmo, né? mas esse encontro que eu tive... Engasgar com as próprias palavras. Pois é. Eu tive um encontro, primeiramente, né, com o meu eu. E aí, daí por diante, todo o lado espiritual, o encontro com Deus, assim, surreal. Uma coisa como se ele tivesse sentado aqui do meu lado e naquele final de semana eu consegui enxergar tudo de errado que eu tinha feito, todo o processo que eu tive quando fui criança, fui adolescente, a maneira com que eu tratava as pessoas. E a partir daquele dia ali, eu senti o perdão de Jesus pela minha pessoa. E aí eu falei assim, poxa vida, se Jesus me perdoou de todos os pecados que eu tenho, por que eu não posso perdoar um amigo, não posso perdoar um irmão, um parceiro e tal? Eu só não perdoo as dívidas dos caras que me devem, porque eles têm que aprender a trabalhar e me pagar, isso não tenha dúvida. Marcos, você citou aqui aquela questão que eu acho que é legal a gente retomar esse assunto também, da questão do sucesso. Muitas vezes a gente entra aqui nas redes sociais, vê aquele monte de guru falando assim, olha, você precisa ter sucesso, o sucesso é uma coisa constante, o sucesso é uma coisa perene, o sucesso é isso, você tem que ter sucesso direto. No seu caso aqui, você falou que quebrou várias vezes e, além de tudo, você se reergueu várias vezes. A questão de se ter sucesso é exatamente isso, né? Você ter a resiliência, você quebrou, mas falou, vou continuar atrás do meu objetivo. É assim que você pensa. Não tenha dúvida. E assim, é aquilo que eu te falei no começo. Primeiro que eu acreditei em mim. Eu acredito em mim. Eu acredito que tudo que eu vou pôr a mão vai dar certo. E desde que seja correto, seja honesto, seja justo. Falha acontece, Carlão. Um monte de falha a gente faz. Porque assim, eu mais erro todo dia tentando acertar do que eu acerto mais vezes durante o dia. Porque é o que eu falo, às vezes, essa semana mesmo na empresa, eu fiz teve um café da manhã lá, apresentei um novo líder lá para a empresa e as pessoas acabam não entendendo. Então, assim, são vários departamentos. Então, você imagina, eu tenho 5 empresas de segmentos diferentes, 140 funcionários, cada puxada do celular no meu bolso aqui é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu tô aqui desesperado, quase uma hora falando aqui, meu celular deve estar bombando de mensagem. E você viu aqui também que a gente tá no cronômetro, que eu falei assim, viu, além de ter o tempo do podcast, eu tenho que respeitar também o tempo do meu convidado. Não tem dúvida. Até tem muita gente aqui, a gente tá indo aqui pro 4º, 5º episódio aqui dentro desse podcast. Pessoal, a hora que acessa, fala assim, Carlão, nossa, mas 1 hora só é pouco, né? Não, falei assim, que o importante é a gente colocar conteúdo, porque tem, além do tempo aqui, tem o tempo da produtora e tem o tempo também do convidado. Não é aquela coisa que lá, vamos ficar o dia inteiro trocando ideia. Né? Eu ficaria. E com certeza nós faríamos negócio. Com certeza, com certeza. Quem não gosta de ficar trocando ideia? Só que a gente tem que lembrar, né? Os dias nossos acabam sendo corridos e a gente tem que inventar mais horas para o nosso dia. É exatamente isso que você está falando, né? Da tomada de decisão rápida. Sim. Hoje o mundo está muito dinâmico. Hoje é diferente de antigamente, que eu falo que os meus filhos com criança, 2, 3 anos, estão com o celular na mão. Eu fui colocar um celular na cintura, um tijolão, lembra daquele Motorola? Nossa. Com 18 anos de idade. Exatamente. Então, assim, o mundo está muito rápido, muito rápido. Nessa questão, Marco, a gente vê até o acesso à informação. Tem muitas startups aí sendo criadas por crianças de 12, 13 anos. O pessoal, assim, nessa tenra idade já está conseguindo visualizar coisas que muitas vezes as pessoas com maior idade não conseguem visualizar. Quer dizer, a velocidade está muito alta. Tá muito maluco, né? O mundo está virado de ponta cabeça sempre, né? Não tem jeito. Então foi isso aí, Carlão. A minha vida é essa. E aí apareceram outros negócios, né? Não sei se você quer que eu fale. Vamos falar dessa coisa de oportunidade. Você colocou aqui, falou assim, olha, a oportunidade é um cavalo que vai passar arreado na sua porta e você não pode perder o time para falar assim, eu vou nesse, eu não vou naquele, ou vou no próximo, vou cair, vou dar certo ou não vou. Como é que foram aparecendo essas oportunidades? Vamos falar primeiro da Itinerol aqui. Você está com quantos ônibus e com quantos funcionários? Eu não sei se você pode abrir isso daqui. Para mim é tranquilo. Hoje nós estamos com 85 veículos na frota. Funcionários do grupo todo 140. Só na empresa 97, 98 funcionários. Então é bem legal.
É bem legal. Quer dizer, opa, tomara que o celular não toque aqui. Ó, você quer ver um exemplo? Eu acho isso bonito também, tanto da minha parte quanto da parte de um funcionário. Mas tem um funcionário da empresa que ele chama Etelvino. É. Esse Etelvino, quando eu era ajudante geral da empresa, ele era motorista. Olha isso. E eu passei por todas as transformações da minha vida, ele continua motorista. É. Entendi. A vida é feita de escolha. Exato. Ele escolheu ser motorista. Tem algo errado nisso? Não tem. Ele conquistou tudo na vida dele sendo motorista. Um funcionário exemplar. Eu tenho uma admiração por ele, gosto muito dele. Inclusive, no primeiro dia de trabalho dele, derrubou o pilar da empresa lá num poste, lá caiu. Mesmo assim, ele foi contratado. Mas são histórias. Tem cada história maluca, se eu te contar, a gente vai passar o dia inteiro falando aqui. Isso vem para a memória da gente, né? Que isso é bem legal. Então, assim, a vida é feita de escolha. Eu escolhi não ficar parado. Tem gente que quer sentar ali, tem gente que nasceu para isso. Tem gente que nasceu para comandar, tem outros que nasceram para serem comandados. E não há mal nenhum. Nenhum, não vejo nada, não vejo problema. Né? Até porque eu preciso. Você imagina se todos os meus funcionários do administrativo quiserem mandar. Uhum. Eu fico sem ninguém. Exatamente. Tem gente que quer receber o salário fixo do mês ali, tá ótimo, tá bem, das 8 às 5, segunda a sexta, em casa não tem dor de cabeça. Tem gente que quer algo a mais, é um líder melhor. Tem gente que quer ter o próprio negócio. Eu tive um funcionário ali que ele comprou um ônibus. Ele viu que eu estava comprando um ônibus, que estava crescendo e tudo mais e tal. E um dia ele comprou e aí falou assim, eu vou fazer uma viagem. Eu falei, vai lá. Tá. Na segunda semana a fiscalização prendeu o ônibus dele. O que ele fez? Deus me livre, não aguento isso aqui não é para mim não. Vou voltar a ser isso aqui, tal, e foi. É aquela coisa que eu até já comentei aqui dentro do podcast com outros convidados. Falei assim, muitas vezes a gente olha lá o chefe na cadeirinha, você fala assim, nossa, por que ele não aponta a empresa para o lado A? Por que ele não aponta a empresa para o lado B? Mas só que a hora que a gente senta na cadeirinha lá, a gente vê que não é nada daquilo, né, Marco? Não tem a dúvida. São muitas horas sem dormir, muitas noites de insônia e, além de tudo, o empreendedor, muitas vezes o empresário não tem hora de almoço, né? Não tem hora de janta, não tem hora de final de semana. Não tem vida. A vida é dedicar aos negócios dele, porque se ele não estiver na frente do negócio, o negócio não for, a culpa é dele. O bônus é de todos, o ônus é só dele. Se der errado, a culpa é dele. Se der certo, parabéns para todos, que é a equipe. Não tem, né? Então eu tenho essa visão. Então, eu acho isso muito legal. Então, eu gosto, né? Eu acho legal, diferente. Legal. E deixa o funcionário que quiser, com certeza. Não é fácil. Ter liberdade. Não tem dúvida. Foi isso aí. Outra coisa, Marco, como que funcionou essa capilaridade de negócio que você tem? Porque, no caso, a gente tem aqui também a Lohan, que você trabalha com centro automotivo, mas até aí você fala assim, olha, não, tá tudo bem, porque eu tenho uma empresa de transportes e, no caso, aí você tem uma empresa de transportes e acabou tendo uma empresa que dá manutenção automotiva, etc e tal, então são praticamente ramos correlatos. Mas, além disso, tem mais outras coisas envolvidas nisso, né? Tem. É bem legal que a gente faz uma brincadeira. O Lohan, ele surgiu, inclusive o Lohan, as pessoas falam Lohan, eu falo o Lohan, porque o Lohan, na verdade, é um nome que eu ganhei lá na comunidade. E assim, por uma brincadeira, a pessoa me conheceu como Lorente lá, né? Então, e aí numa brincadeira, um dia lá, um cara falou, Lohan, Lorente, Lorete, Lorete e tal. E aí um cara me chamou de Lohan e eu achei legal. E aí, Lohan, fui buscar o nome, se você for ver, é um nome que tem uma potência muito grande. E aí eu sempre tive vontade de ter um centro automotivo. Faz anos, aí 10, 15 anos. Desde a época de uma empresa que estava na cidade lá, chamada Rodavias. Lembra do Rodavias? Sei, lembro. Rodavias. Os caras foram uma epidemia, assim, absurda. Os caras tiveram, acho que 10 ou 11 lojas. E eu olhei aquilo lá, no início, eu nem era dono da empresa de ônibus, eu era funcionário. E eu sempre quis ter, eu olhei para aquilo lá e falei, os caras ganharam dinheiro com aquilo, olha que legal e tal. Só que eles deu um voo de galinha, né? Em 2 anos, o que eles conquistaram em 2 anos, eles quebraram tudo. Por quê? É a essência, entendeu? Enganaram todos os clientes. Fingia que trocava peça, não trocava. Enfim, é uma confusão que a gente já sabe, e tem muita loja que faz isso. E é isso que eu não quis para minha loja. Se você for lá, nós temos um exemplo de uma loja do lado, vizinha da onde eu tenho o Lohan lá, não vou citar o nome aqui,
Mas o cara levou o carro dele para dar um orçamento, ficava acho que quase R$ 2.000. O cara falou que tinha que trocar isso, tal. O cara saiu dali, foi lá na minha loja lá, gastou R$ 60, trocou uma buchinha, um negocinho lá de borracha, de silicone e tal. O carro parou de fazer barulho. Então, assim, hoje eu sei o que eu não quero para mim. Quer dizer, aquela questão da empatia que se fala muito hoje, né, Marcos? Até pela tua formação. É aquela coisa. O que eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros, não vou oferecer para os outros. Pois é, porque assim, eu tenho condições de também querer enganar a pessoa. É só falar um monte de besteira, o cara vai acreditar, você dá um desconto em cima do que o cara falou, finge que trocou um amortecedor e não troca, pinta lá e cobra do cara, para quê? O universo vai te dar um tombo lá na frente. É fato. É assim, experiência própria. Então, e tem outros segmentos também que você... Tenho. Enveredou. Pastelaria. Shiva Pastéis. Hoje está patenteado. Nós já estamos estudando uma franquia. Inclusive, eu já deixo o convite para você, né? No shopping, para todos aí que estão assistindo também. Shopping Alegria, em Várzea Paulista. Shiva Pastéis, no piso superior ali. Sensacional. Tá vendo aqui você que é empreendedor, comerciante. Você tem oportunidade. E você que é comerciante, né? Vem aqui para o nosso espaço, que aqui você tem espaço para falar do teu negócio, para contar a tua história. E isso é muito legal, porque muitas vezes você consome em algum lugar, você costuma comprar em algum lugar, mas não sabe a essência do local. Então aqui a gente dá essa total oportunidade aqui para os comerciantes também se manifestarem. Pois é. E aí, Marcos? O do Shiva foi interessante também, porque assim, eu tenho uma sócia lá. Segmento que eu não tenho habilidade, eu tenho sócio. Não tem jeito, entendeu? Então a gente faz essa parceria. O centro automotivo eu já tenho um pouco mais de habilidade, que é o meu segmento, manutenção de frota, carro, tal. Eu falo que o diesel, corre diesel junto com o meu sangue aqui. E o Shiva foi interessante, que eu tenho uma sócia, que é a Elizabeth, inclusive ela está lá todo dia, um abraço, Beth, com certeza vai estar assistindo. E ela também participa da comunidade que a gente participa lá. E ela fazia os pastéis na casa dela. E um dia ela fez uma rodada, achou uma comunidade lá, todo mundo gostou do pastel, tal. Beleza. Aí ela foi e queria montar uma pastelaria. Ela chamou um colega nosso lá da comunidade para fazer sociedade. E o colega falou que ia, mas não foi. Ou seja, o cavalo arreado passou, ele não montou. É a história do tamo junto, mas na hora do vamos nessa, o cara não vai nada. Isso, vamos ver, né? Exatamente. E aí foi. Ficou uns 2 ou 3 meses naquela indecisão. E um dia, numa conversa que eu tive com ela logo depois da reunião lá, ela falou assim, o fulano chamou, falou que ia, mas não foi, e tal. E eu falei assim, você quer um sócio? Ela olhou assim para mim, eu falei, é claro que eu quero, né? Eu falei, não, mas eu não sei fazer pastel. Mas a gente eu posso te ajudar no seguinte, eu administro, eu faço um investimento financeiro, que eu sei que seria interessante, e você vai cuidar do operacional. Topa, na hora, estendeu a mão e não precisou nem de papel. Meu, que legal. Começamos ali. Então, assim, passamos por um perrengue, porque a gente inaugurou no início da pandemia, um mês depois, fomos obrigados a fechar a pastelaria, só fazer delivery, um pastel que não era conhecido, um pastel de qualidade que não serve para ser feito em rua, nem em feira, é um pastel gourmet. Então, assim, é a primeira pastelaria em shopping, primeira pastelaria gourmet em shopping do Brasil. Isso é uma tendência, né? Porque você já viu pastelaria em shopping? Não, sinceramente eu não lembro de nenhuma. Pois é, tem o Shiva Pastéis no shopping, que essa é a tendência, e eu quero voltar aqui daqui um ano, por exemplo, no programa, e falar, estou com 5, 6, 7, 8, 10 franquias, inclusive já deixar aberto, tá à venda uma franquia para você, ou para quem quiser, ao comércio. Olha, já estão vendendo a franquia do Shiva Pastéis aqui. Shiva Pastéis e Sem Roteiro, uma parceria. Isso, tamo junto. Bora lá. Exatamente. E aí foi isso. Então, assim, o colega não aproveitou o cavalo arriado, passou. De repente, no momento de dificuldade dele, ele não estava numa condição, pode ser psicológica, pode ser emocional, financeira, a gente não sabe, né? Não dá para julgar. Ele não conseguiu dar sequência. E eu vinha com o cavalo já montado atrás, já pronto, esperando a oportunidade de pular no cavalo da frente. E eu fiz isso. Mas também não foi fácil, não está sendo fácil. Passamos por um problema porque não dava lucro no início, né? E outra, a questão de alimentação tem várias restrições. Erlão, é muito complicado. Vigilância regras. sanitária, mas não é só para isso, né? Empresa de ônibus, clínica médica, laboratório, centro automotivo, então, tudo tem um monte de problema.
E aí aconteceu. Então, e o que é legal? Nós inauguramos a pastelaria, essa do shopping, no dia 7 de setembro. Agora, recente. Nós fizemos o investimento dela, em 6 meses ela já se pagou. Nossa, que legal. Entendeu? Então, isso aí é fruto do trabalho, bem sucedido. Não só meu, da minha administração, mas como da Beth também, no controle operacional das meninas ali, das funcionárias e tudo mais. Então, isso mostra que a coisa é feita corretamente. Quando a coisa flui, a coisa está indo bem, está sendo feito corretamente. Então, isso é muito importante. Então, os meus negócios, hoje, todos dão lucro. Não tenho dúvida. Passa por problema? Passa, porque também se não tiver problema, não tem graça. Né? Porque assim, se eu levantar cedo, hoje eu vou brincar. Brincar de quê? Não vou brincar de pagar a conta. Não, vou brincar hoje de sofrer um pouco, emocionalmente falando. Eu preciso passar nervoso. Preciso dar dor de barriga. O coração tem que acelerar um pouquinho. Exato. Tem que perder mais um pouquinho de cabelo. Tem jeito, aí já foi tudo embora. Né? Já perdi por causa disso. Então, tem que deixar o cabelinho mais um pouco branco. Por aí vai. Pois é, mais ou menos isso, né? Então, do pastel foi isso. Então, tá indo super bem, gerando emprego. Né? Hoje nós temos lá 7 funcionários direto, que trabalham ali todos os dias, de segunda a segunda. Estou gerando renda e tudo mais. No Lohan também eu tenho 5 funcionários ali, 4, 5, 6, 7 funcionários. Tem o pessoalzinho lá. Então, cara, é maluco. É bem gostoso. Você vai levar seu carro lá fazer manutenção lá no Lohan, aproveita, enquanto o carro está fazendo manutenção, você vai no Chiva, come um pastel. Passou mal, a clínica vai e te socorre. Já está lá. Não resolveu porque você morreu, a sua família pega um ônibus alugado na Itinerol e vai fazer seu funeral. Tá resolvido o problema. Obrigado. Entendeu? Entendi. E dentro da clínica, agora, faz 2 meses, eu adquiri um laboratório médico com mais de 700 exames. Então, é a minha 5ª empresa. Chega, né? 5ª empresa, cabe na palma de uma mão. Chega, agora a gente vai aproveitar e é isso. É sucesso, cara. Minha vida é uma vida de sucesso, mas o sucesso não chegou assim do dia para noite. Né? Já faz 30 anos que eu venho batalhando, trabalhando. Eu não sei o que é uma viagem de navio, que agora eu vou começar a enxergar isso aí. Eu voei de avião 2 vezes, e as 2 vezes que eu voei foi para negócio. Uma que eu fui para Brasília, pra você ter noção, sem ter cargo público, sem ter nada. Eu fui levar um pedido de emenda parlamentar para um deputado, para trazer uma verba para a prefeitura de Várzea, que é a cidade onde eu praticamente nasci, cresci e tenho meus negócios. E você tem um amor também por aquela cidade, né, Marco? Me deu tudo, né, Carlão? Tenho tudo ali. Eu nasci em Jundiaí, com 3 anos de idade eu fui para lá. Muitos tinham vergonha de falar que morava em Várzea, ou até o nome de Várzea Paulista mesmo, mas é a cidade que me deu de tudo. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, tudo, desde a minha família, meus negócios, os meus amigos, né? Inclusive você, né? A gente se conheceu lá. E é isso. E a outra vez que eu fui para o Rio de Janeiro, de avião, não foi para fazer negócios também. Então, assim, só a trabalho. Quem sabe agora, né? Eu posso virar a chavinha e tentar aproveitar um pouco mais aí. Mas vamos lá. Começar. É isso aí. Sempre dá tempo. Marco, vamos falar um pouquinho também dessa questão de espiritualidade. Eu sei que durante esse podcast aqui, durante esse nosso bate-papo, a gente fez algumas abordagens com isso. Como que é o teu relacionamento espiritual? Como é que funciona? A gente sabe que você tem também toda essa questão de se voltar para dentro de si em determinados momentos. Quanto tempo a gente tem ainda? Nós, em 3 minutos a gente já consegue bater um papo com relação a isso. Deus. Independente de religião, acho que tem que respeitar. Né? E eu aprendi isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha muito medo eu vim de berço evangélico, da igreja. Então, os crentes, né? Eu questionava isso para Deus. Mas por que só os crentes vão para o céu? Eu achava que o céu era lá em cima. Pode até ser. A gente não sabe. Se eu falar para você que eu acredito em reencarnação, estou mentindo. Pode ser que eu acredite. Sim, não, talvez. Ninguém sabe. Eu não tenho experiência que ninguém foi lá e voltou. As pessoas falam, não, você vai reencarnar. Vou voltar. Não vou. Vai morrer. A Bíblia fala, vai ficar lá. Cara, a Bíblia é um livro sensacional. É um livro de cabeceira. Para qualquer ser humano. Mas eu tenho que respeitar todas as religiões. Eu acredito que existam realmente
A fé vai de cada um, porque assim, qual a graça que seria se tivesse uma única religião? Na verdade, Deus é amor, não é igreja, né? Deus é amor. A gente sabe o nome da igreja, Deus é amor, mas é isso, o amor ele cura tudo, cura o mundo, o amor ele é uma coisa sensacional que eu tenho aprendido dia após dia, que eu sempre fui um cara briguento, né? Um cara revoltado com a vida em certas maneiras, fui criado num regime militar, é muito duro, muito severo, de poucas brincadeiras e assim, e eu vejo que o mundo não é isso, né? Então, Deus deu o universo para a gente aproveitar da melhor maneira possível. Que era pecado você ir para a praia. Quer dizer, e hoje não é mais. Era pecado jogar bola, hoje não é mais. Porque mudou. Não mudou nada. Então, é tudo criação do homem para te alienar naquela religião. Então, a Umbanda, eu acho interessante que eles têm um trabalho social bem interessante. Acho legal. Quer dizer, são várias matizes, né? Que a partir do momento em que você está fazendo com que aquilo culmine para o bem e para o bem de outras pessoas também, e acima de tudo do enlevo espiritual de cada um, né, Marco? Porque faz muito sentido isso, faz muito sentido e, por que não dizer, muito sucesso, né? Também porque a pessoa, a partir do momento que ela se encontra até espiritualmente, ela tem um crescimento. Hoje eu pratico a minha religião respeitando a sua. Isso que antigamente a gente criticava a outra religião, né? Eu tinha muito medo de outro tipo de religião. Hoje, se você me chamar para bater um tambor, eu vou. Chamar para pular lá 7 dia, eu vou. Chamar para ir na igreja orar, eu vou a qualquer lugar. Eu tenho fé em Deus. E isso nada vai abalar a minha estrutura e o meu pensamento. É Deus acima de tudo, com certeza. E eu aqui na Terra. É aquela questão também que a gente fala assim, até é bíblico, né, Marcos? Que dizem que os verdadeiros, certa vez perguntaram para Jesus: olha, Abraão adorava Jesus nesse monte, você adora Jesus nesse. Qual dos dois eu tenho, para que lado eu tenho que ir? Qual que foi a resposta de Jesus? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, se você não estiver em espírito, se você praticamente não estiver em verdade, você pode correr para qualquer lugar que não vai adiantar nada na questão espiritual. Jesus pregou a religião que é o amor. Amor ao próximo, né? Exatamente. Então, é isso, o resto, Carlão. E assim, acredite em você. Então, acredite em você também que está me assistindo aqui. Eu acredito em mim primeiramente. Depois eu posso acreditar em você. Se quiser ser sócio comigo em qualquer tipo de negócio, é só me chamar que a gente vai estudar direitinho. Que eu já tenho, inclusive, tenho mais 2 convites de montar outros negócios, mas aí, ó, não deixa. Agora ela tá segurando. Né? Tem quem manda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Marco, muito obrigado aqui pela agradeço, tua presença dentro do nosso podcast. Obrigado por essa parceria nessa noite aqui dessa terça-feira. Para você também, podcast sem roteiro, toda terça-feira, às 8 aqui no canal Ocast. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua presença aí, Marco. É isso.